Oliveira, dando sequência à nossa entrevista. Vamos falar agora sobre a malha viária municipal, que diz que encontra-se em péssimo estado de conservação. João, é interessante, é cada coisa. Parece mais que eles não estão no Abaré real da Bahia, não é? Parece que eles estão em outro Abaré. Que o Abaré que eu conheço, o Abaré que Benedito Pedro da Cruz foi prefeito, depois assumiu o prefeito interino Cícero Marinheiro, entregou todas as estradas vicinais, patroladas, todas com acesso livre para todos os lugares. Inclusive, João, é motivo dos pipeiros do Exército dizer que o único município que tem estrada é Abaré na região. E acrescentar uma coisa dessa, que as patrol, que nós temos 2 patrulhas mecanizadas, estavam na garagem porque não tinham mais o que fazer. Imagine só. E que, inclusive, até na véspera, faltando parece que 8 dias para terminar o mandato, nós estávamos fazendo estrada ainda na região, lá no Pé de Areia, na região de Pambu. Fizemos lá 1,2 km de estrada cascalhada naquele areal lá do Pé de Areia. Então, imagine só como é que levam a responsabilidade que querem ter com gestão pública, com tantas inverdades, com tantos considerando desse decreto, que é uma pura mentira de todos eles. Só considerando. Tem outro aqui, ó. Considerando todo esse quadro encontrado pelo prefeito municipal, já no primeiro dia de gestão, implica em grave violação da ordem pública, com repercussão na prestação dos serviços públicos e no exercício das atividades que são constitucionalmente reservadas ao Poder Executivo do município, o que demanda medidas concretas e urgentes. Ele decreta, e fica decretada a situação de emergência em toda a extensão territorial do município. Segundo aqui, diz também que o decreto entrou em vigor, já está publicado, tendo validade por 30 dias, pode prorrogar. E comunicou a situação emergencial ao Ministério Público do Estado, da Bahia, ao Tribunal de Contas da União, do Estado e dos municípios. E que esse decreto entrou em vigor na data de sua publicação. É horrível, né? Eu acho que um conselho que eu vou dar a essa administração, tem alguns secretários que foram nomeados que até são sensatos com relação às suas posições e que eu não tenho ouvido falar nada. Agora, tem alguns que se excedem e começam a falar demais e esquecem. Inclusive, eu vou fazer um pedido, que eu não acho ruim não, mas era que é bom, que se voltassem aos problemas da sociedade abareense e que procurassem atender o povo e solucionar os problemas, que todo mundo sabe, eles, inclusive, que quando pleitearam na campanha de eleger o prefeito, se comprometeram com a sociedade, não procuraram saber antes com o que era a administração pública, como era se conduzia o município, como era que está a situação dos municípios brasileiros, principalmente aqueles com menos de 50 mil habitantes, e que hoje estão assustados. Eles estão assustados. Mas assustado porque, às vezes, não é nem culpa dele, que de forma indireta é, porque se ele escolheu para assessorá-lo pessoas que não têm consciência, não conhecem o que é gestão pública, não conhecem o que é a situação do município, e hoje ele está na mão de um dos municípios mais organizados do interior da Bahia. Um município que está atualizado suas dívidas, que não tem só com o INSS, que é uma dívida maior, o resto deve muito pouco, as coisas tudo, não tem uma obra inacabada, só tem uma obra em curso, que é o esgotamento do distrito de Ibó, que está em curso, está inacabada porque está em execução. E não tem nenhuma outra obra diferente de muitos outros municípios brasileiros, que é cheio de cemitério de obras inacabadas. A gente, aqui da Rádio Educadora, recebe a informação lá de Abaré, que graças a Deus a nossa audiência dobrou lá no município de Abaré. Inclusive a emissora local adiou a entrevista, né? Está segurando a entrevista com alguém que ia ser entrevistado agora, porque estão lá no Abaré ouvindo aí a nossa entrevista. E vamos falar sobre mais um decreto, é o do número 8, que revogou as licenças prêmio. O que o senhor diz a esse respeito? Olha, é mais um absurdo, né? Se revoga, suspende uma licença prêmio ou revoga, é um direito do funcionário. Nós, na administração anterior, víamos concedendo licença prêmio sempre em blocos, perto da dificuldade do município, todo mês,
período liberava 20, 30, 15, 10, e ficou planejado, foi isso. Em abril do ano passado, esse grupo de pessoas solicitou a licença-prêmia. Em abril, não sabia nem sequer quem poderia ser eleito no dia 2 de outubro. E desde aquele tempo que eles solicitaram a licença, foi concedida por isso, com parecer jurídico, dentro dos direitos dele, do funcionário, entendeu? Então é normal isso, é o direito do funcionário. E isso foi concedido, porque tinha um prazo para se conceder, e foi concedido no final da gestão. Tem mais outro decreto, é o de número 5, que suspende os atos de da gestão anterior, incluindo a nomeação de vários concursados. Como pode suspender os concursados? É complicado. Eu acho que essa assessoria jurídica desse gestor está perdida igual a cega em Teroteu, não sabe nem o que é que faz da vida. Primeiro, suspender todos os atos, suspendeu até a minha exoneração. Que Cícero Marinheiro, quando foi dia 30, me parece 29, 30, foi exonerado todos os secretários, todos os casos comissionados foram extintos. Os contratos também foram extintos, que terminaram naquele período, apenas renovados dos serviços essenciais, que hoje os funcionários da creche, do SAMU e os garis. Então, essa pessoa que faz um decreto desse, meu jovem, suspender concurso público, um concurso que encerrar seu prazo de vencimento dia 17 de dezembro, ele não foi homologado nos 180 dias que antecede a eleição, e nem depois da eleição, nem foi feito nesse período. O concurso tinha sido realizado 2 anos atrás. É de uma incompetência, de uma falta de conhecimento jurídico, de uma altura que ninguém aceita isso. Ninguém. Todo mundo fica assustado. Quem tem noção do que é direito, que vê agora um concurso se encerrando, seu prazo de convocação dia 17 de dezembro, e que foi chamado aqueles que tinham vaga. É tanto que ele suspendeu o concurso, está botando pessoas no lugar dos concursados, contratando. Como é que você baixa um decreto de situação de emergência e está enchendo a prefeitura de gente? Se não tem dinheiro, afastando as pessoas legalmente das suas funções e está contratando pessoas para botar no lugar. É uma incoerência que não tem tamanho. E já tomaram alguma providência com relação a esses decretos? Olha, com relação ao decreto de suspensão do concurso, um grupo de funcionários que foram chamados pelo concurso já estiveram com os vereadores, com o presidente da Câmara e demais vereadores, uns 5 vereadores lá na comarca de Xorroxó, que o promotor substitui a Baré de Xorroxó, e ele já ingressou com a ação devida. Eu acho que nesses poucos dias nós devemos estar no resultado, do primeiro resultado desses decretos, malfadados decretos que estão baixando em Avaré. Inclusive, eu fico sabendo aqui também que tem mais um decreto, inclusive é o decreto fechando o prédio da prefeitura. João, é um absurdo. Ultimamente só estão fazendo decreto em Avaré. Interessante isso aí, o povo de Avaré que está me ouvindo. Isso é meramente, exclusivamente para fugir das suas responsabilidades, daqueles compromissos que eles fizeram dentro da campanha, prometendo emprego, que ia empregar todo mundo. Fugir do compromisso da pressão que estão recebendo para nomear secretário, que cada secretaria daquela tinha 10, 12 que eles prometeram para oferecer para secretário. Todo mundo em cada casa, cada um ia receber 3, 4 empregos, como se a prefeitura fosse proprietário deles. E hoje a pressão é tão grande, que se obrigaram a baixar esse decreto imoral e irresponsável para afastar o povo da prefeitura. Eu queria que ele tivesse a coragem de assumir aquilo que fez, aquilo que se comprometeu, e pelo menos descartasse de forma legal o povo e não fechar para não ter acesso às repartições públicas, o prédio, a sede da prefeitura, que toda vez foi aberto desde 7 da manhã, às vezes ficando até às 18, 19, até às 20 horas aberto para servir a sociedade avarense. Em Belém de São Francisco, são 12 horas e 46 minutos. A gente entrevistando aqui o ex-prefeito e também aqui o ex-prefeito e ex-secretário de Administração e Planejamento lá do município de Abaré. Pode ficar à vontade as suas considerações finais aí ao povo da cidade de Abaré. Mais alguma coisa a acrescentar? Pode ficar à vontade. Olha, eu vou terminar aqui falando do tópico ainda que está acontecendo na Abaré. A nossa
central de medicamento do Lago chamada de CAF, e que lá concentra os medicamentos e de lá é distribuído para as unidades de PSF. Eu queria lhe chamar a atenção, João, e aos nossos ouvintes dos outros municípios que o povo de Abaré conhece, são um dos poucos municípios do estado da Bahia que tem cobertura de saúde básica 100%. Somos 7 unidades de PSF normais e uma indígena no povoado de Pangu. Todas essas unidades de PSF e o hospital ficaram abastecidos de medicamentos. Além do mais, porque não arrumaram um outro prédio para mudar a tempo, desocuparam o prédio onde funcionava, que era um prédio grande, e esse medicamento foi distribuído em 2 prédios, mais na Secretaria de Saúde, porque não coube nas casas onde foi destinado o medicamento. É para a quantidade de medicamento. E hoje é vergonhoso, eu não vou dizer até que não falte algum medicamento ou outro isoladamente, porque às vezes tem medicamentos de uso contínuo que as pessoas utilizam mais, que os médicos utilizam mais, que às vezes tem maior consumo e acaba primeiro. Mas se utilizar do método de dizer que Abaré não tem medicamento, está levando medicamento de Belém do Socorro, isso não é verdade. Um ou outro medicamento isolado, porque lá tem tanto medicamento estocado, e que inclusive está fotografado, filmado, e faz parte do inventário. Então, a verdade não pode se esconder. Hoje ou amanhã, a mentira cai de água abaixo. Isso vai acontecer, que deve-se, acho que talvez segunda-feira, a Câmara vai entrar com outra representação junto ao Ministério Público, pedindo a suspensão desse decreto, que o decreto é para fugir das suas responsabilidades. Quais são elas? Fazer com que as coisas aconteçam dentro da legalidade, dentro da transparência, dentro do direito do cidadão, e que Abaré baixar esse decreto para simplesmente fugir, está comprando aleatoriamente, fazendo tudo sem fazer o processo licitatório, que é uma coisa necessária no setor público. Um dos atos primeiro que o prefeito devia ter baixado era a criação da comissão de licitação, de baixar dia 11. E mesmo assim, ainda está no seu decreto um eletricista como membro dessa comissão e um motorista para presidir esta comissão. Onde o município de Abaré tem tanta gente do quadro efetivo daquela prefeitura, concursado, capaz de fazer um processo licitatório sem a ajuda de ninguém. Inclusive, lá que está trabalhando com ele, tem pessoas que eu mandei para Recife fazer curso em Recife, que está ligado a ele, que sabe fazer uma licitação. Por que fugir disso? A licitação é um processo transparente para se adquirir bens e serviços para a municipalidade. Mas esse decreto é simplesmente para esconder isso, esconder o que querem armar no início de gestão daqueles que não têm compromisso. Eu toda a vida, que desde 2005, quando entrei no município, nunca passei em situação de emergência para nada. Achei uma sucata. Não tinha nada quando eu assumi em 2005. Mas não baixei esse tipo de decreto, levantei a cabeça, fui para cima trabalhar, buscar soluções para os problemas e não andar falando de A, de B, de C. É isso a orientação que eu queria deixar agora e dizer o seguinte: até eu gosto quando falam o meu nome, viu, João? Eu gosto de ouvintes, eu gosto de... Mas as pessoas, os secretários, os seus servidores hoje, do qual estão imbuídos lá em cada ponto, não tem outra coisa a falar. Tudo que tem, tudo que eles não estão fazendo para a sociedade, tudo é Delísio que fez, é Delísio que não sei o quê. Esqueçam o meu nome nessas horas, prestem um serviço, atendam bem a sociedade e prestem um serviço público à sociedade coerente e com a responsabilidade do qual vocês foram eleitos para atender bem todas as pessoas e dar solução aos problemas. E não dizer que Delísio foi todo entrado para tudo que está acontecendo em Abaré. Porque isso é meramente falta de conhecimento do que é gestão pública, é meramente falta de vontade de querer acertar, meramente falta de vontade de querer conduzir um processo transparente e querer macular a minha imagem que o povo todo me conhece de Abaré. É tanto que esperavam, João, que eu fosse embora de Abaré. Ao contrário, estou lá até hoje, não vou sair de Abaré, vou continuar em Abaré, trabalhando em Abaré. Estou fechando, que eu como secretário de Administração e Planejamento, estamos fechando toda a documentação para entregar já uma parte agora na segunda-feira, à Prefeitura, uma parte da documentação e a outra, como eu disse já no início, até o dia 30. Uma coisa que eu esqueci também de falar aqui, tem alguns comentários inclusive, é a questão de salário 13º, que até você no início, aí alguém passou a mensagem lá de Borges.
Querendo saber sobre o 13º e o salário de dezembro, como é que fica? Olha, poucas prefeituras estão entregando a situação funcional do funcionário como a Avaré, pouquíssimas. Eu não conheço nenhuma ainda, vou conhecer ainda quando ver na imprensa. Não é? A Avaré, por exemplo, pagou a rede de educação, todos os funcionários da educação, tanto os efetivos como os contratados, o mês de dezembro, 13º. Apenas o terço de férias, que os recursos entraram já dia 30 no horário impróprio, que não pôde fazer a transferência, mas já está empenhado e liquidado o terço de férias da educação. Com relação à administração e à saúde, que é as outras duas folhas do município, o 13º da administração e da saúde está também empenhado e liquidado, vou entregar na segunda-feira com dinheiro em conta para pagar. A folha da administração também do mês de dezembro está com dinheiro na conta, vamos entregar para pagar. Só vai ficar uma parte da folha de pessoal, que é da saúde, que a saúde é nós fazemos o maior investimento, tem sido feito, os índices de Avaré com relação à saúde tem sido assim monstruoso, teve meses, anos até desde minha gestão para cá, que temos atingido aí até 30% de investimento, que eu não chamo gasto com saúde, eu chamo investimento em saúde, e esse ano passado não foi diferente, chegou a quase 20% na aplicação, quando do qual nós só temos a obrigação de aplicar 14%, e que dessa folha de saúde, dos 513.810,13, apenas vai ficar sem pagar 301.232,84, que não teve o dinheiro, mas parte de 212.587 vai pagar também até o salário. Vai ficar um déficit de folha apenas de R$301 mil. Isso é a dívida que vai ficar com o pessoal. Então, ele devia ter orgulho, porque a maioria das prefeituras é 3, 4, 5 meses sem pagar ninguém. E que os funcionários não são proprietários de Cícero Marinheiro, não são Francisco Marinheiro, nem de Benedito e nem de Delígio. O funcionário é da municipalidade. E que qualquer gestor que entre tem a obrigação de pagar. É obrigação. Aqueles que têm compromisso com a sociedade, eles pagam independente de ação judicial. Como eu paguei já para trás. É independente, é obrigação. Aquele que honra seus compromissos, conforme a Constituição, ele tem a obrigação que ele jurou, todos os prefeitos juraram cumprir a Constituição. Então, aquele que jurou e tem responsabilidade de compromisso, ele paga, não precisa de ação judicial. Então, isso é o que está se deixando, Cícero está deixando para ele, débito de pessoal apenas de R$301 mil. E com empresas, pouco vai ficar de pagamento para a próxima gestão. Então, eu queria deixar aqui bem claro isso, principalmente aos funcionários. A partir da segunda-feira, quando a gente entregar, nós vamos dar a eles, dizer quais folhas estão pagando e onde está o dinheiro, quais as contas que estão, que isso é recurso da gestão anterior. Nós temos índices a cumprir, tanto com relação à saúde, com índice de pessoal e com índice de educação. Ninguém pode se apropriar, o gestor atual, desses recursos, que é da gestão anterior, e tem esses índices a cumprir. Eu acho que o gestor que tem compromisso e que não quer problemas futuros, não mexerá nesse dinheiro para que ele possa ser aplicado de forma